Antes de entrarmos em oração, é importante aquietar o coração e preparar a mente para ouvir aquilo que Deus deseja nos ensinar. Muitas vezes queremos falar com Deus rapidamente, apresentar nossos pedidos e seguir o dia, mas o relacionamento com o Pai começa quando aprendemos a ouvir a sua voz. A palavra de Deus nos conduz, nos alinha e nos desperta para uma vida espiritual mais profunda. O crescimento espiritual não acontece automaticamente. Ele não surge apenas pelo passar do tempo ou por frequentar um ambiente cristão. Crescer espiritualmente é uma decisão diária. É escolher, todos os dias, viver de forma intencional, colocando Jesus no centro da nossa rotina, dos nossos pensamentos e das nossas escolhas. Ninguém cresce em Deus por acaso. Não entramos em intimidade com Ele sem esforço, sem entrega e sem prioridade. A maturidade espiritual acontece quando decidimos moldar nossa vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, e não segundo nossos próprios desejos, comodidades ou velhos hábitos. É um processo contínuo de transformação, no qual abrimos mão do controle para permitir que Deus nos conduza. Escreva nos comentários, amém, e ajude a apoiar o canal. A Bíblia nos ensina que o nosso chamado não se limita apenas a crer em Jesus, mas a viver como Ele viveu. Em Filipenses 2:5, somos instruídos a ter a mesma atitude, a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. Isso revela que a fé cristã vai além de palavras, que ela se expressa em pensamentos, decisões e atitudes moldadas pelo caráter de Cristo. Ter a mente de Cristo significa aprender a enxergar a vida sob a perspectiva do reino de Deus. Significa escolher a humildade em vez do orgulho, a obediência em vez da rebeldia e a entrega em vez do controle. Jesus viveu totalmente rendido ao Pai, e esse mesmo convite é feito a nós todos os dias. Quando permitimos que Deus transforme nossa maneira de pensar, Ele também transforma a maneira como reagimos às dificuldades, como lidamos com as pessoas e como enfrentamos os desafios da vida. Pensar como Cristo é permitir que o Espírito Santo nos ensine a amar, perdoar e confiar, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Escreva nos comentários, amém, e ajude a apoiar o canal. Para crescer espiritualmente, é necessário observar com atenção o exemplo que Jesus deixou enquanto esteve nesta terra. Ele não apenas ensinou com palavras, mas com atitudes, escolhas e prioridades bem definidas. Jesus viveu de maneira intencional, sempre alinhado à vontade do Pai, mostrando que uma vida espiritual saudável exige disciplina e entrega. Ao olharmos para a vida de Cristo, percebemos que ele constantemente se afastava das distrações para se conectar com Deus. Mesmo cercado por multidões, necessidades urgentes e grandes responsabilidades, Jesus nunca negligenciou sua comunhão com o Pai. Isso nos ensina que intimidade com Deus não acontece no meio da pressa, mas no silêncio, na separação e no tempo dedicado a Ele. Seguir Jesus é mais do que admirá-lo, é imitá-lo. É perguntar diariamente: como posso viver hoje de forma que honre a Deus? Quando fazemos essa pergunta com sinceridade, começamos a ajustar nossa rotina, nossas prioridades e até mesmo nossas reações, permitindo que Deus nos conduza com sabedoria e graça. Escreva nos comentários, glória a Deus, e ajude a apoiar o canal. Assim ele chegará para outros irmãos que precisam ouvir a palavra. Um dos aspectos mais marcantes da vida de Jesus era a forma como ele tratava a oração. Para Cristo, orar não era um ato religioso automático, mas um encontro profundo e intencional com o Pai. A Bíblia nos mostra que ele escolhia momentos específicos para orar, revelando que a comunhão com Deus era uma prioridade inegociável em sua vida. Em várias passagens, vemos Jesus se levantando cedo, afastando-se das pessoas e buscando lugares tranquilos para estar a sós com Deus. Esses detalhes não estão registrados por acaso. Eles revelam que a oração exige decisão, sacrifício e foco. Muitas vezes, isso significa abrir mão do conforto, do sono ou das distrações para colocar Deus em primeiro lugar. Quando escolhemos separar um tempo exclusivo para orar, estamos declarando que nossa dependência está em Deus e não em nossas próprias forças. A oração nos fortalece, nos direciona e nos prepara para enfrentar os desafios do dia com fé, equilíbrio e confiança. É nesse lugar de intimidade que recebemos paz, clareza e renovação espiritual.
Escreva nos comentários: o Senhor está comigo todo o tempo para ajudar o canal a ser mostrado para mais pessoas. Quando Jesus buscava a Deus logo nas primeiras horas do dia, ele estava nos ensinando algo profundo sobre prioridades espirituais. Antes que as vozes do mundo se levantassem, antes que as demandas surgissem e antes que os problemas se apresentassem, ele já havia se encontrado com o Pai. Isso revela que a força para enfrentar o dia nasce no secreto da oração. A oração da manhã não é apenas um hábito saudável, mas um ato de entrega. É quando colocamos nossos planos, preocupações e expectativas diante de Deus e dizemos: Senhor, guia-me hoje. Ao começar o dia com Deus, permitimos que Ele organize nossos pensamentos, alinhe nossas emoções e prepare nosso coração para aquilo que virá. Quando entregamos o início do dia ao Senhor, aprendemos a caminhar com mais sensibilidade espiritual, ficamos mais atentos à Sua voz, mais pacientes nas decisões e mais firmes diante das dificuldades. A presença de Deus passa a nos acompanhar ao longo de todo o dia, trazendo equilíbrio, direção e confiança, mesmo em meio aos desafios inesperados. Escreva nos comentários: Santo é o Senhor, e ajude a mostrar o canal para mais pessoas. Buscar a Deus logo pela manhã também transforma a maneira como atravessamos o restante do dia. Quando começamos na presença do Senhor, nosso coração permanece mais sensível à sua direção, mesmo nas horas mais agitadas. A oração matinal cria um ambiente interior de comunhão contínua, onde a conversa com Deus não termina, mas se estende ao longo do dia. Ao longo da rotina, o Espírito Santo nos lembra de atitudes simples, mas poderosas, uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade, um momento de silêncio antes de responder, ou até mesmo uma oração rápida por alguém que vem à mente. Esses pequenos direcionamentos revelam que Deus está presente nos detalhes e deseja nos usar como instrumentos de paz e amor. Muitas vezes, Deus prepara encontros específicos, oportunidades únicas para tocar vidas. Quando estamos alinhados com Ele desde cedo, conseguimos perceber esses momentos e agir com sabedoria. Começar o dia com Deus nos torna mais disponíveis, mais atentos e mais dispostos a servir, permitindo que a luz de Cristo se manifeste por meio de nossas atitudes. Escreva nos comentários: Glória a Deus, aleluia. Assim estamos criando esse canal juntos para alcance mais pessoas. Além de nos tornar sensíveis à direção de Deus, a oração também é um lugar onde depositamos nossos fardos antes que o peso do dia nos sobrecarregue. Muitas vezes acordamos já preocupados com responsabilidades, decisões difíceis e situações que fogem do nosso controle. A presença de Deus pela manhã nos convida a entregar tudo isso a Ele. Na oração, podemos ser sinceros. Podemos apresentar nossos medos, inseguranças, planos e dúvidas sem máscaras. Deus não espera a perfeição, mas um coração aberto e confiante. Quando entregamos nossas preocupações ao Senhor, Ele nos troca o peso pela paz e a ansiedade pela confiança. É nesse tempo com Deus que recebemos força para continuar, clareza para decidir e consolo para seguir em frente. A oração não remove automaticamente todos os problemas, mas muda nossa postura diante deles. Em vez de caminhar sozinhos, passamos a caminhar sustentados pela graça de Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Escreva nos comentários: o Senhor é minha força, assim irá nos ajudar que o canal cresça. O próprio Jesus nos deixou o exemplo de se afastar das multidões para preservar a intimidade com o Pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, Ele escolheu separar momentos para estar a sós em oração. Isso nos mostra que a comunhão com Deus não é sinal de fraqueza, mas de dependência consciente e relacionamento verdadeiro. Jesus não buscava o Pai apenas em momentos de necessidade extrema, mas fazia da oração um estilo de vida. Ele orava para ouvir, para receber direção e para permanecer alinhado com a vontade do Pai. Dessa comunhão fluíam suas decisões, seus milagres e sua autoridade espiritual. Se Jesus precisava desse tempo de conexão, quanto mais nós precisamos. Em um mundo cheio de distrações, barulho e pressa, separar-se para orar é um ato de fé e prioridade. É nesse lugar secreto que somos fortalecidos, renovados e preparados para viver de acordo com aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Escreva nos comentários: Santo, Santo é o Senhor. Assim nos ajuda que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas.
Quando escolhemos começar o dia em oração, abrimos espaço para viver aquilo que a palavra nos ensina, uma vida de comunhão constante com Deus. Orar não é apenas um momento isolado, mas um estado do coração. A oração da manhã se torna o início de uma conversa que continua ao longo do dia, em pensamentos silenciosos, em decisões rápidas e até mesmo em meio às tarefas mais simples. Viver em oração é manter o coração conectado a Deus em todo o tempo. É aprender a depender dele, não apenas em situações difíceis, mas também nas pequenas escolhas do cotidiano. Quando cultivamos esse relacionamento contínuo, nossa fé se fortalece, nossa esperança se renova e nossa confiança em Deus cresce. Esse tipo de vida espiritual nos ajuda a enfrentar desafios com mais equilíbrio, a lidar com pessoas com mais paciência e a responder às situações com mais sabedoria. A presença de Deus passa a ser uma realidade constante, não apenas um recurso emergencial. Assim, caminhamos com a certeza de que Ele está conosco em cada passo, guiando, sustentando e fortalecendo. Agora, com o coração alinhado e a mente voltada para Deus, é tempo de nos aproximarmos dele em oração. Este é o momento de reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos vem do Senhor. Cada novo dia é um presente, uma oportunidade de recomeçar, confiar e caminhar sob a direção de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia que começa. Obrigado pela vida, pelo fôlego e pela tua presença constante. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Entregamos em tuas mãos nossos pensamentos, nossas decisões, nossa família e tudo aquilo que enfrentaremos hoje. Que a tua paz guarde o nosso coração e a tua sabedoria guie cada passo. Fortalece-nos quando nos sentirmos fracos, sustenta-nos quando o caminho parecer difícil e lembra-nos, em todo tempo, que nunca caminhamos sozinhos. Que o teu Espírito nos conduza, nos ensine e nos aproxime cada vez mais de ti. Declaramos que confiamos em ti e descansamos no teu cuidado. Que a paz de Deus e do Espírito Santo permaneça em nossos corações. Amém. Escreva nos comentários: Santo, Santo é o Senhor, Ele reina para sempre, e declare sua fé.